919, Centro de Guaxupé, pertinho da Rádio Clube. O que você gosta de ouvir, toca aqui na sua rádio. Clube FM. A sua tarde mais animada na Clube. Está no ar. Alô Negócio. Um bate-papo sobre mercado, oportunidades, dicas e inspirações sobre empreendedorismo. Alô Negócio. (14h31) e toda semana um olhar novo sobre o mundo dos negócios. Histórias que inspiram, atitudes que transformam e resultados que provam. Empreender é uma jornada, não tem destino. Por isso estreia hoje o Alô Negócio. Com muito prazer eu convido aqui para participar conosco e depois ancorar esse programa junto a muitos parceiros, a minha amiga e companheira Daiane Machado. Daiane, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Rafael. Finalmente o nosso projeto vai começar e vai trazer aqui para todo mundo muita informação, comunicação, oportunidade, conexão e negócios. Com certeza. Para quem não está, a gente fala muito, a gente conversa muito sobre possibilidades de mercado e tudo mais. Inclusive, a gente faz algumas postagens. Vou falar a gente, que eu me sinto parte disso, mas postagens aqui, inclusive na rádio, falando sobre isso, reuniões e tudo mais. Mas para quem não te conhece, quem é a Daiane Machado? Eu sou consultora de negócios, amiga do Rafael de formação de publicidade e propaganda há muitos anos. E depois dessa jornada acadêmica, né, cada um seguiu o seu caminho e encontramos profissionalmente. E na minha atuação de consultoria para negócios e carreira de mais de 16 anos, eu atendo empresas e profissionais liberais na gestão, construção do negócio, construção da marca, treinamentos, tudo que a empresa precisa para crescer e se destacar no mercado. Vamos lá, então, o Alô Negócio, para quem ele é? Para quem realmente quer se diferenciar, para quem quer encontrar alternativas e para quem está ligado nos movimentos. Todo dia muda, todo dia é uma nova tendência para a gente poder equilibrar a nossa rotina como empreendedor, sem enlouquecer e também de forma prática, porque quem empreende, quem tem um negócio, sabe que desde a equipe, que é um desafio que nós vamos trazer nos próximos programas da mão de obra, as mudanças que tem na tributação, no consumidor, no comportamento hoje, para você acordar e abrir a sua empresa ou atender o seu cliente, se você é prestador de serviço, cada dia é uma novidade, uma mudança. Então a gente precisa realmente ter uma assessoria, ter um direcionamento, ter clareza, e nós vamos trazer muito isso aqui, mas de uma maneira prática, né? De uma maneira que você possa aplicar no seu dia a dia e resolver as demandas e crescer. Para quem empreende, sabe como que é difícil também manter o equilíbrio da vida pessoal e empresarial, né, Rafael? Você que tem muita empresa. Rodar todos os pratinhos? Com certeza. Agora, Daiane, falamos sobre o que é o Alô Negócio, para quem é o Alô Negócio e por que você, para comandar o Alô Negócio, você se sente preparada para ajudar cada empreendedor aí no seu estabelecimento e de uma maneira mais simples, sem burocracia, uma maneira informal para levar esse papo toda quarta-feira à tarde, excepcionalmente na semana quinta, mas a partir da próxima semana toda quarta-feira à tarde. A nossa quarta do Alô Negócio, a nossa estreia hoje na quinta-feira, eu me sinto, Rafael, pronta, porque, na verdade, a gente faz uma condução junto com o empreendedor. O meu trabalho tem como características trabalhar em conjunto, porque eu não sei tudo, porque ninguém sabe tudo. Vai juntar a minha experiência com a história do empreendedor, com a sua carreira, com a sua empresa, com a sua expertise, e a gente faz uma estratégia baseada, como a gente disse, na vida real, no dia a dia, em colocar em prática, tirar do papel. Então, a minha preparação é porque, primeiro, saber ouvir, saber identificar o problema, para tomar a decisão precisa ter clareza. Então, assim como na consultoria que eu faço com todos os clientes, esse programa vai ser um modelo, né? O mesmo formato, onde a gente vai ouvir, trocar ideia e chegar aí em soluções e... Compartilharemos essas soluções? Compartilharemos soluções, cases, para que você possa ter insights, né? Ter aí ideias de como também aplicar na sua empresa, na sua carreira, no seu dia a dia, histórias de perrengues e soluções e a vida real mesmo, né? O que acontece nos bastidores das empresas, aquilo que não é só bonito de se ver, porque a gente tem hoje uma onda, depois da internet, a gente que é de antes da internet, não tinha tanta essa questão de Instagram, onde a empresa é instagramável. Na prática não é bem assim. Na prática 1 mais 1 é igual a 2, o marketing não é só essa coisa de tornar bonito e vender de uma forma que às vezes é mais ilusória
e não chega em lugar nenhum. Então, esse programa vai trazer a vida real de quem empreende, de quem monta o seu negócio, de quem lida todo dia com acontecimentos diferentes, tem que conciliar todos os pratinhos, né? E ainda tem que aparecer na internet. Isso, e essas dicas também, que fique bem claro, vai servir para todos, né? Seja você dono de uma multinacional ou então uma banquinha da esquina. São dicas valiosas para que você possa fazer seu negócio performar. É isso. É porque mudando de endereço, as realidades, os problemas são os mesmos. Seja uma pequena empresa e uma grande empresa, muitas coisas se assemelham. Os medos, as angústias, as expectativas, tudo isso em instâncias maiores e menores, mas a história é a mesma, aquilo assim, só muda de endereço. E você mencionou também aí questão de histórias inspiradoras. Teremos pessoas aqui com histórias válidas para cada um poder levar isso aí, talvez pegar dicas do que aconteceu com uma pessoa e talvez trazer para a sua realidade e ver como a pessoa saiu de tal demanda para que possa fazer também. Isso é muito importante, Rafael, porque quando você ouve a história de alguém que viveu, que fez, que realizou, que pensou, que sofreu, a dor do outro nos ajuda. Então, quando a gente pode compartilhar histórias, jornadas, trajetórias, e você pode aprender ouvindo outras histórias, realmente você consegue trazer para sua realidade. E às vezes eu falo que antecipar situações, evitar retrabalho e trazer para sua realidade e entender que a comparação é sempre ruim. Ouvir histórias de empreendedores, de quem tem negócio, também ajuda a gente a entender que não acontece só com a gente, porque o empreendedor na sua rotina, ele começa o dia, por exemplo, e termina o dia achando que é só com ele, que é na vez dele que não dá certo, que é só ele que não consegue. Então, o compartilhar, conectar histórias mostra que as dores se assemelham e o caminho também que o outro trilhou pode nos ajudar, né, nos facilitar. Então, esse programa também a gente idealizou e sonhou e pensou para que as pessoas pudessem se conectar e antecipar, né, trazer para a sua realidade aquilo que o outro viveu de uma maneira positiva. Daiane, você falou muito de pessoas. O Alô Negócio é mais sobre planilhas ou sobre pessoas? Ou pessoas comandando as planilhas? A gente não vive sem nenhum dos dois, né? Eu falo que processos mais pessoas geram resultado, que é uma máxima aí de gestão. Quem já não viu, às vezes, essa frase em algum lugar, que processos mais pessoas geram resultados. O Alô Negócio traz justamente esse conceito, Rafael, onde você precisa juntar 1 mais 1, que é igual a 2, que é exato, mas a gente sabe que nos negócios nem tudo é tão exato assim. Tem a questão subjetiva, de percepção de valor, de comunicação verbal e não verbal, aquilo que você traz para sua narrativa, desde o seu cliente interno, seu colaborador, até o seu cliente mesmo, porque uma mesma história pode ser contada de maneiras diferentes. A gente sabe que hoje, numa era onde tudo comunica, você conseguir conciliar aquela questão prática, exata da sua empresa, mas também com conceitos que se transformam, coisas que são subjetivas, ajuda muito o empreendedor também. Legal. Ainda falando sobre essas questões, possibilidades e tudo mais, aqui a gente pode também começar a pensar na pessoa que tá aí, quero empreender, mas não sei nada sobre empreendedorismo, sobre ter o meu negócio, estou acostumado a sempre trabalhar para os outros. Você partirá com dicas para essa pessoa, para motivar essas pessoas para que comece essa jornada também? Empreender é um oceano de possibilidades, mas também de desafios. Ele pode ser azul ou vermelho, como a gente costuma dizer. E quando você começa com clareza, ouvindo a vida real, saindo da ilusão de empreender, porque empreender é muito bom, a gente que empreende sabe, mas a gente sabe que também não é tão simples como as pessoas pensam. Esse programa vai trazer para você que está começando o seu negócio, está fazendo uma transição de carreira também, né, de trabalhar numa empresa, prestar um serviço para alguém, aí você vai empreender no seu negócio. Você vai encontrar aqui caminhos facilitados, né? Como a gente disse, o que já foi feito, que funcionou, que pode trazer para você uma perspectiva, uma possibilidade. Porque quem quer empreender, além de sonhar, também tem muito medo e tem dificuldade de decidir como começar, como se posicionar, como comunicar o seu diferencial, como trazer para as pessoas o porquê você faz o que você faz, o que te torna uma escolha positiva para o seu cliente, porque por mais que você seja bom no que você faz, você precisa fazer desde um plano de negócios, mas também entender como isso vai ser percebido pelo seu cliente. E é fácil todo dia fazer isso, Rafael? Você que empreende há tantos anos, é fácil? De jeito nenhum. Um questionamento, vou dizer assim, você acha que é possível de que a pessoa fale assim, empreender tem uma receita de bolo ou não? Cada caso é um caso que merece ter um cuidado especial.
isso é uma questão tão importante, Rafael, porque a gente não pode... Eu sempre gosto de trocar o ou pelo e. Então, não é ou tem receita ou não tem receita de bolo. Existem casos e casos, porque às vezes é duas coisas. O básico da receita de bolo você precisa saber, e muitas pessoas ignoram isso. Hoje em dia, com tanta criação de experiência do cliente, muita gente se ilude, onde tudo é muito elaborado e esquece do básico. Então, aquela velha receita de bolo vale, ela é importante, mas você precisa também fazer a sua cobertura, usando a metáfora aí da receita de bolo, você precisa encontrar a melhor forma, o melhor formato, como você vai colocar esse bolo na prateleira, por que esse bolo é feito, e se a sua receita for única, e você juntar aquilo que realmente é o básico que funciona com o diferencial, é aí que a gente encontra caminhos, porque é fácil dizer que você precisa cobrar mais caro, que você precisa vender mais, que você precisa se posicionar. Todo mundo fala o que precisa. Aqui nós vamos falar como fazer. Como fazer, que é o mais... Porque falar o que precisa é muito fácil. Agora, como fazer o que precisa ser feito. E como trazer isso para a sua realidade, onde você tem métricas, indicadores, recursos, que não só recursos financeiros. Todo empreendedor, Rafael, quando vai falar de uma receita, de um modelo de negócio, ele pensa o quanto vai custar financeiramente aquilo. Que é importante saber, mas o quanto aquilo vai despender de energia, como que você vai se colocar, se autoconhecer. A liderança, que a gente vai falar também aqui de como liderar processo, liderar equipes, liderar campanhas para que o marketing saia do papel e funcione, é justamente você equilibrar todos esses fatores. E todo mundo consegue fazer isso sempre? Não existe perfeição. Não existe. Não existe, porque aquele melhores dias, melhores cenários, quem está começando, quando começar, o melhor dia é hoje. O habitual é aquele antes mal feito do que não feito, né? Isso Exato. é hábito. É, porque tem gente que procrastina tanto, porque, igual a gente brincou, né? Nosso programa sempre vai ser quarta-feira. Essa semana ficou para quinta, senão ia ser mais uma semana. Então nunca vai... Dias melhores não virão. O que virá mesmo é você estar melhor diante de cada dia. Você falou de dias melhores não virão, ou mais ou menos isso. Pegando esse gancho aí, dá para falar que o momento hoje é do empreendedorismo ou não? É aquela história, você vender água no deserto, mas o momento para vender essa água, como é que faz, como é que não faz? Você acha que o momento hoje é passivo para que o empreendedor tenha êxito, ou o momento é um pouco mais de resiliência? Como você avalia esse cenário? Como sempre, empreender você precisa pensar para tomar decisão. Quando a gente tem uma questão sazonal, como esse ano, vou falar sazonal, que é sazonalidade, né? É mais do que sazonal. Falar que é atípico também, usar os termos. Nós estamos num ano onde a gente teve muito acontecimento, Copa do Mundo, eleição, mudança econômica. É um cenário onde você precisa realmente calcular melhor cada coisa, em todos os sentidos, seja você calcular números, empresa sobrevive de números e de questões que você consegue mensurar, mas também vai sobreviver, assim como na pandemia, nessa experiência que eu tenho para dizer, que na pandemia, os clientes que eu tive proximidade, que eu atendi, o que eu percebi do mercado, não foi somente quem tinha um caixa ou quem tinha uma reserva. Muitas vezes, pessoas que tinham menos dinheiro pensaram e criaram estratégias e alternativas, mais do que pessoas que às vezes tinham um caixa, um fluxo, né, um capital de giro e não conseguiram. Por quê? É o fator de um dia de cada vez. O empreendedor, por isso que eu falo que você é o principal ativo do seu negócio. Você que é um empreendedor sabe que por mais que tenha uma engrenagem, tenha um processo, tenham pessoas, a iniciativa individual, você como ativo do seu negócio faz muita diferença. E nesse cenário agora, o que está sobressaindo? Além de todas as questões da empresa funcionar, é a postura que a gente tem a cada dia, a cada desafio. Então, é um ano para quem consegue se colocar à frente do seu negócio, sair daquela ilusão de, eu não posso ser operacional, se precisar, você precisa estar lá conferindo aquele negócio. Você não confia e nem desconfia, você confere. É o momento do fator individual e do empreendedor, quem está à frente do negócio, realmente se perceber. Para quem entende esse jogo, é o momento. Legal. E outra coisa, esse programa também é para apenas empreendedores ou não? Para quem está em casa, ouvindo, o que pode tirar de frutos desses 15 minutinhos que vai ser todas as quartas-feiras? Aqui você vai encontrar informações que você consegue se atualizar. Todo mundo, mesmo que você não empreenda, você trabalha em algum lugar ou você conhece alguém que trabalha. Olha como que é gostoso você saber sobre o negócio, sobre ideias, sobre sonhos. Então a gente vai trazer também muita emoção aqui, porque a empresa é a cara do dono. A carreira é a cara de quem constrói essa carreira. Então você saber de histórias
de histórias que deram certo e de lições que foram aprendidas, porque o que você faz com o erro? Você aprende. Então, é muito legal saber sobre isso e o que está acontecendo, né, na vida real, aí, onde você vai comprar, ser atendido, por que isso funciona, quais são os mecanismos, quais são os gatilhos, vamos trazer isso. Então, mesmo quem não empreende, é um programa que eu tenho certeza que vai ser, assim, muito divertido de ouvir e muito rico de estar aqui acompanhando. Acaba abrindo uma possibilidade de você se aproximar de empreendedores que estarão aqui. Conectar com histórias que você não conhecia. Nossa, eu não sabia que a pizzaria do Rodrigo foi assim, assado. E ele vai contar a história dele aqui. Então, automaticamente, você começa a entender do negócio que talvez você é cliente ou vai passar a ser cliente. Você vai se identificar, com certeza. Porque ouvir histórias de pessoas que realmente fizeram acontecer e que passaram por desafios e vão trazer isso de uma maneira muito aberta, muito profunda e também muito leve, né, de se ouvir, com certeza você vai se aproximar e se conectar. 2026, cada ano tem uma tendência de mercado. 2026 a gente voltou muito para o contato per capita, 1 por 1. Ninguém mais se importa tanto com o volume, tem muitos seguidores. Aquele macro, a gente entendeu que isso conta 1 por 1, você ter contato com as pessoas, é o ano de conexão, de network. A gente vê muitos eventos presenciais, conexões ao vivo, mesmo como esse programa aqui. Então as pessoas estão sentindo falta de conhecer o que realmente está nos bastidores, como que o jogo funciona. Então esse programa vai trazer isso. E conexão com certeza, porque pessoas são oportunidades e pessoas abrem portas, né, Rafael? Com certeza. Daiane, então, chegando ao final aqui, nossos 15 minutos desse primeiro Alô Negócio, quero que você deixe um convite, então, para as pessoas, para que a semana que vem estejamos todos juntos aqui para poder fazer a diferença na vida do empreendedor e também dos familiares dos empreendedores. Rafael, eu quero primeiro te agradecer e dizer que essa minha palavra final vai ser assim: quando você encontra uma oportunidade juntamente com pessoas que fazem acontecer, o negócio vai ser sobre isso, sobre você encontrar oportunidades e estar conectado com pessoas que realmente podem trazer essa realização. O Alô Negócio aconteceu de uma conexão nossa de anos atrás na faculdade e você é o meu cliente na consultoria também de negócios. A gente teve esse insight e trouxe para a realidade. E no próximo programa, nas outras semanas, você vai encontrar aqui maneiras de trazer para a sua realidade, para o seu plano de negócios, para a sua rotina da sua empresa, conexão. E também você vai se perceber como o principal agente da mudança. Parar de terceirizar e se colocar não como protagonista, no sentido de moda, mas se colocar como alguém que realmente vive e faz acontecer e faz valer a pena. Porque empreender tem tantos percalços que tem que fazer sentido. Com certeza. E para o empreendedor aí, hoje, tá pensando assim, não tá dando certo, vou fechar meu negócio. Qual é a dica que você deixa para a semana que vem? Hoje, um gatilho para a semana que vem. Perceba onde está a sua energia e onde você pode colocar mais a sua essência, mas de uma maneira prática. A empresa é a sua cara, a sua carreira é a sua cara. E muitas vezes esse distanciamento faz você perder oportunidades e perder aquele seu propósito inicial. Então, aquilo que não tem a sua presença realmente não vai funcionar como você pensava. Então, se reconecte e se coloque a serviço nas pequenas coisas. Beleza, Daiane, prazer então tê-la aqui conosco nesse Alô Negócio, nesse bate-papo para os empreendedores. E semana que vem, quarta-feira, 14h30, estaremos aqui novamente para falar de uma história, de alguma conexão com algum empreendedor. Fechou? Obrigada, Rafael. E inauguramos, né? Iniciamos, finalmente. Nasceu! Valeu, pessoal. Até a próxima semana com mais uma edição do Alô Negócio. A Clube FM apresentou Alô Negócio, toda quarta-feira, às 2h30 da tarde. Clube FM. Todo mundo ouve. Todo mundo gosta. Rádio Clube.